iniciarmos uma investigação sobre desvios e desvirtuamentos, logo chegaremos à fonte e, inevitavelmente, a uma visão maior. Mas se é tão simples, por que as pessoas não adotam isso como uma prática diária? Porque não fomos educados para isso. O fato de falarmos sobre algo além, acima ou maior não significa que tenhamos de ignorar a polaridade existente. Não é nada disso. A polaridade existe, é real e necessária para a nossa evolução. E exatamente porque é necessária a evolução que devemos saber como utilizá-la para ir além. Se podemos admitir desvios, eles significam deficiências. Todos nós temos deficiências ou defeitos, mas lembrando que isso é apenas um desvio, mesmo que tal manifestação seja de magnitude nociva. O fato é que a maioria das pessoas se coloca na posição de atribuir o mal aos outros e esquece que todos trazemos o bem e o mal dentro de nós. O mal que existe no mundo nada mais é do que a soma do mal que existe em todos nós. O problema é que o ser humano se nega a reconhecer o mal que existe nele mesmo. Mas lidar com esse mal é necessário, mais cedo ou mais tarde. Não há como fugir disso. Para uma árvore nascer, uma semente tem que morrer. Um lado não existe sem o outro. Mal e bem nada mais são do que lados de uma mesma moeda. Somos oriundos de uma base experimental dual, luz e sombra, bem e mal, etc. Nos próximos tempos e nas novas energias do planeta, efetivamente entraremos na trialidade, a capacidade simples de ver o que é dual e estar além. Imagine o leitor que sua mão direita perceba a esquerda e resolva questionar o grau de importância de ambas. Imagine ainda que algum sistema de crença baseado no ego seja adicionado. Sob essa perspectiva, sua mão direita começará a querer aprovar que é melhor do que a esquerda. E se a esquerda reconhecer a existência da direita, vai ter como recurso primário emocional uma reação de valorização de si mesma e de desqualificação da outra. E assim, sucessivamente, vai se construindo uma relação de separatividade entre as mãos. De repente, você, com sua mente e seus olhos, observa as duas em crise e entende que isso é uma bobagem, pois uma é parte da outra e ambas estão conectadas ao mesmo ser. Esse é o modelo de migração da dualidade para a trialidade. Teremos a cada dia de ultrapassar uma visão, uma consciência de que aspectos duais ou polarizados são instrumentos da mesma fonte. Quando entrarmos nesse entendimento e nessa real visão, passaremos a mudar fortemente nosso sistema de crenças e de julgamentos e nos sentiremos totais. A liberdade brotará nos nossos corações e a fluidez do ser tomará conta do espírito, de forma a integrar por completo a existência manifestada de todas as formas. O círculo, que tudo é, nos ajuda a sair de estados polarizados que inevitavelmente nos levam ao julgamento e ao conflito. A polaridade sempre tende a nos levar ao conflito. Observe o leitor, a figura acima. Há uma reta, em um ponto oposto bom, em outro ponto extremo ruim, e essa reta está dentro de um círculo. Observe o leitor a figura acima e veja que a polaridade é representada por uma linha. Essa linha representa o estado da visão humana. Se você está na linha, resta-lhe estar de um lado, o bom, no meio ou de outro, ruim. Mesmo estando no meio, você está na linha e continuará a ver e a julgar cada lado que se manifesta. No entanto, considere que essa linha está dentro de um círculo ou de uma bolha. A bolha ou círculo não tem início nem fim, não tem estado, pois tudo é. Sendo assim, o círculo não julga, porque ele está em tudo e tudo está nele. Quando você muda o foco de pensamento da linha para o círculo, simplesmente modifica a maneira de se relacionar com os aspectos da polaridade e até tem uma possibilidade de mudar sua condição dual. Por essa razão, convido-o a fazer o exercício do círculo quando estiver em uma situação polarizada. Esteja no círculo e sem julgamentos. Os julgamentos são sempre os portais da polaridade.
Entendo compaixão como uma consciência profunda do sofrimento do outro, que pode estar aliada ou não ao desejo de aliviá-lo. A compaixão, como nos foi ensinada, é uma emoção, um sentimento em movimento ativo. Quando um sentimento está ativo, pode ser usado como uma ferramenta, seja de maneira positiva, seja negativa. Se entendermos a condição do outro, estamos ativando a compaixão com base no discernimento. No entanto, se a compreendemos como um desejo de aliviar o outro, isso nos leva à piedade, como se fosse um sentimento de pesar, que incline alguém a ajudar ou a mostrar misericórdia. A misericórdia é frequentemente usada como motivo para resgatar o outro da dor, e nos foi ensinado que a misericórdia é uma coisa boa. Isso é julgamento, pois inferimos que o outro passa por um mau momento. O mau momento é um julgamento nosso. Assim, ativamos a polaridade. Também, com frequência, não desejamos aliviar o outro de sentir algo, mas queremos abrandar nele algum sentimento que nos faz mal. Se for esse o entendimento da compaixão, isso nada mais é do que uma ferramenta de julgamento. A compaixão, em uma dimensão mais elevada, pode ser entendida como uma consciência profunda do sofrimento do outro, sem a necessidade de aliviá-lo, sentindo total apreciação por seu valor, um estado de não julgamento e de discernimento. A compaixão, em uma dimensão mais elevada, pode ser entendida como uma consciência profunda do sofrimento do outro, sem a necessidade de aliviá-lo, sentindo total apreciação por seu valor, um estado de não julgamento e de discernimento. Se consideramos que tudo o que ocorre com alguém tem um propósito, saímos do comportamento social normótico e passamos a ver o sofrimento de alguém como algo que tem valor. Para alcançarmos o nível do amor incondicional e da compaixão, é necessário mudar o nosso entendimento da compaixão, começando a ir além do que nos foi ensinado. Devemos nos dirigir para o estado de discernimento, deixando de lado a piedade. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado, e se respeitamos isso, ascendemos à compaixão verdadeira e ao amor incondicional. Sair da polaridade do bom-mal, certo-errado, e ir para o entendimento de causa e efeito coloca-nos imediatamente no estado de ver além. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado. A chave é entender que toda situação tem um valor e um aprendizado. A física quântica abriu uma vala enorme de trabalhos e descobertas ao descrever a natureza da matéria e do próprio ser. Ela traduz a dualidade em dois aspectos críticos: a afirmativa de que todo ser, no nível subatômico, pode ser igualmente entendido como partículas sólidas ou como ondas, conforme as ondulações na superfície de um oceano. O mais interessante nessa afirmativa é que nenhuma dessas descrições tem real valor quando vista separadamente. O entendimento quântico se dá quando tanto o aspecto onda como o aspecto partícula estão condensados. O princípio da complementaridade reza que um aspecto somente se justifica quando existe o pacote de ambos operando juntos. Para a física quântica, tanto ondas como partículas são igualmente fundamentais. Elas são modos como a matéria se manifesta, e juntas representam o que a matéria é. Da mesma forma que temos o princípio da complementaridade, em que o aspecto partícula e o aspecto onda se complementam, temos também o princípio da incerteza. Segundo esse princípio, tanto um aspecto como o outro se excluem, mesmo que ambos sejam necessários à compreensão integral. Apenas um está disponível num determinado momento. Isso mostra que temos formas distintas de enxergar um mesmo sistema. Uma nação, por exemplo, é dividida em estados, cidades, bairros, casas, e assim como percebemos o movimento do todo,
Temos as partículas que nos dão a complementaridade do todo. Ao mesmo tempo que nos apresentam uma infinidade de possibilidades de enxergar a mesma nação, dependendo de para onde olhamos, este é, muitas vezes, o motivo pelo qual não divisamos além, seja de situações, seja de estados, pessoas ou até nós mesmos. Ver além requer a capacidade de entender primariamente o aspecto partícula de tudo e o aspecto onda, movimento e velocidade. Vários tipos de coisas podem ser vistos mais claramente se observados sob várias perspectivas. Quem pode dizer qual é a correta? A teoria do campo quântico nos mostra que o fluxo dinâmico repousa no coração da indeterminação, pois tudo está em movimento. As polaridades são apenas aspectos do todo, e quando em movimento já se alteram ou se manifestam. Por isso é desafiante e até mesmo perigoso articular conclusões fechadas em observações de estados, coisas e pessoas, pois estes são apenas aspectos manifestados. Fechar conclusões é fechar os olhos para a onda e não ver além. As polaridades são apenas aspectos do todo, e quando em movimento, já se alteram ou manifestam.